Salve, salve galera, começando mais um Day de Prosa Podcast, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Luiz Fernando. E hoje temos a presença aqui, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Joia, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo nesse nosso dedinho de prosa. É isso aí. Bom, antes de começar então, a gente vai falar dos nossos parceiros aqui, patrocinadores, Quantum Studios. Então se você estiver precisando aí de fazer artes para sua empresa, artes para o seu Instagram, para o seu YouTube, para qualquer coisa. Tá? Até tráfego pago os malucos mexem, né? Fazem também? Boa! Fazem tudo, né? Tudo. Muito bacana. Então, só entrar em contato com eles aí. Todos os links estão na descrição do vídeo. A Padoca, a melhor padaria aqui de Santa Rita e da região. Ô Zé, manda um sol pra nós. Inclusive, hoje eu fui lá, devia ter falado pra ele, né? Pô. Foi um vacilo aí. Mas, ó, a melhor padoca da região. O nome já diz tudo, né? Ah, exatamente. É isso aí. O spawn do cara é bom. É bom, cara. É muito bom. Mob TV, a melhor TV indoor de Santa Rita também. Então, se você estiver pensando em colocar qualquer tipo de anúncio na sua clínica, na sua padaria, no seu supermercado, fale com o pessoal lá da Mob TV. Vale muito a pena, preço acessível. Ligar para você divulgar sua marca aí em toda a cidade. É isso beleza? aí. Bom, então vamos E começar. Viva Vox, né? Ah, e a Viva Vox, esqueci, cara. Não, Ô, o Ulisses, Ulisses foi mata mal nós, aí. cara, pelo amor de Deus. Viva Vox Telecom, a melhor internet aqui da região. Se você não tem Viva Vox, ainda tá perdendo. Você tem Viva Vox, cara? Eu uso Viva-Vox, Aí, por tá incrível Aí, ó, que pareça. tá vendo A só? gente não combinou, hein? Não, Exatamente, não foi Não combinado. foi combinado. E a produção aí? Tem Viva Vox também, produção? Aí, ó. Aí, ó, viu só? Tá vendo? Fiz até um Vzinho de Viva Vox. Tá vendo? Então, assim, ó, a única internet que tem 1 GB ilimitado. Pra pessoa, física. Então, não perca É só o tempo. Ulisses que tem. Só o Ulisses e o Ricardo lá na É Viva isso aí. Vox. Beleza? Bom, vamos começar o nosso bate-papo, então. Bom, pra gente começar a dar início a esse nosso podcast, a gente tem sempre uma pergunta enigmática e emblemática aos nossos entrevistados. Quem é Marcelo Alckmin? Ó, rapaz, essa pergunta é difícil de responder, né? É muito comum o mestre perguntar isso para o discípulo, né? Quem é você? A gente está acostumado a responder essa forma, né, do que a gente estudou, o que a gente está fazendo no dia a dia. Mas, né, enfim, hoje em dia eu me identifico muito, né, com a psicologia, com o yoga, né? Eu formei junto com o Luiz. E esse caminho para mim fez muito sentido, eu me encontrei, a gente chama de vocação, né, na psicologia. Sim. Que é você fazer aquilo que tem sentido, que tem um propósito. E eu busco, assim, hoje em dia, né, todos nós como seres humanos temos coisas a melhorar e temos algumas coisas de valor. Eu busco tentar olhar um pouquinho de tudo para ter uma visão de conjunto e, né, melhorar um pouquinho cada dia. Então, hoje eu estou trabalhando com yoga e atendendo com psicologia. Eu gostaria de falar um pouquinho da história, de como é que isso tudo começou. Cara, sinta-se à vontade, o podcast é inteiramente seu. Antes de você começar, só esqueci de dar um recadinho muito importante aqui. Torne-se membros. Bom, se você é a primeira vez que está assistindo aqui no nosso canal do YouTube, vai lá no botãozinho, inscreva-se, se inscreve no nosso canal, deixa um like, compartilha aí para atingir mais pessoas. E também tem um botãozinho aí, seja membro. Se você quiser ser membro do nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer e ter ofertas especiais, né? Brindes especiais, cara, lá dentro. Quase que exclusivo. Então, assim, ó, quase que exclusivo. Vai lá, clique no botãozinho Seja Membro e dá uma olhadinha nas coisas que a gente tem lá, que isso são aí. bem bacanas. Top. Por favor, agora... Vamos lá. Então, eu estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, que hoje em dia a gente vive numa sociedade que valoriza muito o que a pessoa realizou, né, ficou famosa por fazer tal coisa, o ter, e não valoriza a biografia, a história de cada um, né, ou seja, o lado humano. E a gente precisa valorizar, né, a nossa história. Então eu acho muito legal contar a história, porque você vê o lado humano. A gente adora aqui também no podcast. A gente valoriza muito mais esse lado do contar histórias do que as realizações em si. A gente gosta da essência da pessoa, tá ligado? É isso que a gente procura aqui no Day de Prosa. Muito joia. Então, vamos lá. Desde pequeno, eu
questionava muito a questão assim do sentido da vida, né, de um questionamento existencial. A psicologia transpessoal que eu estudo hoje lida muito com esse assunto. E então, a grande questão da filosofia do ser humano, né, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, como é que funciona tudo isso. E eu tinha essa inquietação e essa curiosidade de buscar conhecer as coisas, né, ir nos lugares, experimentar, ver o que é, ver como é que cada um pensa. E na minha jornada aí eu fui procurando um pouquinho de tudo, né, várias tradições, várias filosofias, várias religiões. E aí até que eu encontrei, em um momento da minha vida, o yoga, que eu estava num momento assim sem saber o que fazer de profissão. Eu não queria estudar biologia, que é a escola que eu estava no momento, né? E eu estava buscando alguma coisa que me desse sentido, que me desse um significado, um caminho, uma direção. E aí eu comecei a conhecer o yoga e surgiu a oportunidade de eu ir para fora do país numa comunidade espiritual, que é uma coisa muito diferente, né? Caraca! Que chamava Ananda. Ananda significa bem-aventurança. É um nome em sânscrito, né? Então todo yoga tem essa fala em sânscrito, que é a linguagem dela. E aí eu não sabia o que era, né? Eu fui assim, meio sem saber o que era, não tinha a menor noção. Não tinha a consciência que eu tenho hoje, não tinha estudado muito. E aonde foi isso? Na Califórnia, Nevada City. E aí, hoje, essa comunidade já tem uns 70 anos, ela foi criada mais ou menos em 1950. E tinha gente de tudo quanto é jeito lá. Eu achei muito interessante, porque isso que eu estou falando aqui, né, de buscar um pouquinho de tudo e ver coisas diferentes, lá tinha pessoas do mundo inteiro, assim, de várias culturas, e gente que não tinha nada a ver com yoga, que foi lá por curiosidade, porque o negócio ficou famoso por ser uma coisa diferenciada, né? A gente vive numa sociedade muito materialista, essa sociedade que a gente está acostumada com certas regras, né? E uma comunidade espiritual é tipo uma comunidade alternativa, né? Uma sociedade alternativa, uma coisa muito diferente. Sim. E então, eu achava muito legal ver isso e perguntava para as pessoas o que você está fazendo aqui, e cada um tinha uma resposta diferente, né? E eu também não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava buscando alguma coisa. Só não sabia o que era. Então é muito interessante. E aí eu só sei que eu olhava as coisas lá e para mim me dava um sentimento de bem-estar. Eu via que tinha um acolhimento, que tinha um amor, um carinho que Sim. não é comum na nossa sociedade. As pessoas às vezes estão muito mecanizadas, muito distantes uma da outra. Isso foi o que me tocou de verdade. Então eu comecei a estudar lá, frequentar alguns programas que eles tinham. E surgiu a oportunidade de fazer o curso de yoga. E eu não imaginei, eu não fui lá para isso, nem passou pela cabeça. E aí foi acontecendo, eu fiz o curso, terminando o curso, eu acabei voltando para o Brasil e lá eu conheci a psicologia. Eu não sabia o que era yoga, eu não tinha noção de psicologia e eu encontrei essas duas coisas lá porque lá tinham muitos psicólogos. E inclusive, às vezes a pessoa pensa assim, né? O que é yoga? É uma coisa que é muito distante da sociedade, a pessoa vai ficar, né, meio alienado. É justamente o contrário. É uma coisa que, porque hoje em dia ainda está mais famoso, né? Mas se você falasse isso 5, 10 anos atrás, a pessoa vai falar o que é isso. E muita gente não sabe ainda o que é isso até hoje. Aqueles monges lá que fica sentado olhando pro nada. Então, assim, eu também não sabia o que eu ia encontrar. No entanto, eu encontrei pessoas, né, que eram bem centradas e que tinham o trabalho delas na sociedade, elas não viviam a parte da sociedade, não estavam isoladas nem nada do tipo. Tinham a sua profissão, a sua formação e tinham em paralelo essa busca, né? Claro. E é interessante que no budismo é falado, né, o caminho do meio. Então é justamente para isso não virar uma fuga, né? Ou seja, na psicologia a gente fala muito de fortalecer o ego, de se encontrar, de enraizar. E a espiritualidade precisa ser um encontro e não uma fuga. Então, legal, exatamente. Eu tinha essa noção. E assim, é muito interessante porque as pessoas atrelam muito o yoga à espiritualidade, né? Mas o que a galera não entende é que o que a espiritualidade prega é você se autoconhecer. E o yoga é justamente isso. Sim. Né? Então, às vezes tem muita contrassenso nisso.
né? O pessoal confunde bastante. Sim, mas como é que você vê? Você considera que a entrada da yoga na sua vida possibilitou um movimento espiritual em você? Assim, eu já tinha essa busca, vamos lá, eu vou falar um pouquinho disso. Aham. Fui criado numa família católica, que é a tradição da nossa sociedade, né? A gente tem uma visão eurocêntrica, uma educação eurocêntrica, né? E a Igreja Católica, grandes universidades ela ajudou a estruturar a sociedade, né? Claro. Então, esse movimento lá atrás foi importante para a sociedade que a gente tem hoje, ela teve um papel importante. Então, fui criado, né, numa família tradicional católica e nos meus mais ou menos uns 10 anos de idade, eu mudei para uma escola presbiteriana. Estudei uns 5 anos em escola presbiteriana. Sim. Depois disso, eu frequentei igrejas presbiterianas por conta própria, porque eu me quis conhecer e me interessar. Depois disso, eu comecei a frequentar centro espírita, muitos anos. Uhum. Estudava, participava das reuniões, tudo. Eu acho até engraçado falar isso aqui, mas eu gosto de falar porque a minha visão é aberta e eu penso que as pessoas precisam desconstruir muitos conceitos. Eu lembro uma vez que na igreja presbiteriana eu estava participando dos grupos e do nada uma das pessoas lá que estava fazendo a palestra, né, falou de mim como alguém que busca fazer as coisas de uma forma séria, participar, né, ser, assim, não ficar indo de turista. E aí eu achei legal que ele elogiou, mas passou uns 2 meses eu comecei a frequentar o centro espírita, e para mim não tinha problema nenhum, né? Agora imagino para eles. Então assim, para mim todo lugar é muito interessante, né? Essa busca do ser humano do que ele se conecta, ou seja, cada um... Espiritualidade, exato. Né? Não é... Enfim, mas para mim é engraçado. Para ele não deve ter sido. Aí eu, depois de frequentar isso um tempo, eu encontrei o yoga. E esse foi a minha grande reflexão no yoga. Tudo que eu ouvia falar lá, eu já tinha ouvido falar no espiritismo. Eu vou abrir um parêntese aqui. Antigamente, quando a gente queria procurar esses assuntos mais profundos, né, de vida após a morte, chakras, habilidades parapsíquicas, que hoje tem a psicologia transpessoal que estuda isso, e tem a psicologia parapsicologia. Sim. Não tinha tema, não tinha livro sobre esses temas antigamente, né? A pessoa tinha que participar de uma sociedade secreta, tipo a maçonaria, a Rosa Cruz, a teosofia. Sim. E, por exemplo, começou a ter literatura sobre o tema, mais ou menos em 1850, com Allan Kardec e a teosofia, lançando um monte de livros sobre isso. Hoje em dia, se a gente vai numa livraria, tem tema aberto sobre isso de tudo quanto é área. Mas começou a surgir mais ou menos em 1850. Sim. O que você tá rindo? Sim, não, outra coisa. É que eu olhei pra esse cara aqui, ele me faz rir toda vez que eu olho pra ele. Desculpa. Tranquilo. E aí, conheci o yoga e comecei a ver que eu já tinha ouvido falar de muita coisa que falava lá. E que fazia todo sentido para mim, não era uma coisa tão diferente assim. E aí eu comecei a pensar, estão falando da mesma coisa, tem alguma coisa em comum aqui. Claro. E eu tinha esse questionamento, eu acho que muita gente tem esse questionamento, às vezes conhecer muita coisa diferente e não consegue juntar isso para fazer, né, uma visão de conjunto. E aí começou a fazer muito sentido para mim ter essa visão de conjunto, né, de síntese de tudo. E a psicologia é muito isso, né, estudar padrões. Exatamente. E a psicologia transpessoal, ela justamente vai estudar, né? O Jung começou a fazer isso, né, estudar filosofias e tradições espirituais do mundo inteiro. E trazer isso para a ciência. Então, eu comecei a aprofundar, né, no estudo do yoga e, através do yoga, eu conheci a psicologia, por incrível que pareça. Que a gente pode chamar de psicologia oriental. Muito bem. E aí, voltando... Quanto tempo você ficou lá fora, estudando? 6 meses. Você ficou 6 meses. Fez um intercâmbio mesmo, e aí você resolveu, nesses 6 meses, fazer o curso de yoga, ou isso surgiu do nada? Surgiu do nada. Eu fui lá para ver... conhecer só? Para conhecer, ver o que dava. E acabou que surgiu várias coisas. Eu encontrando várias coisas que mudou, assim, né? Tocou. O seu pensamento mudou tudo. Mudou tudo. Entendi. Pode continuar. E aí eu voltei aqui e
com a ideia de fazer psicologia, né? E aí voltei, fiz, né, a inscrição na psicologia, foi onde eu conheci o Luiz, a gente formou Sim. junto. E aí entra várias outras questões, né? Porque, embora eu tenha conhecido a psicologia através do yoga, a psicologia tradicional, ela vai estudar uma visão mais reducionista do ser humano, que é essa linha mais... É a nossa ciência, né? Ela é positivista, a visão de Newton, Descartes, que é aquela visão mais reducionista do ser humano, mais matemática, mais racional. Sim. E aí as linhas da psicologia a gente fala que são mais ou menos 4, né? A comportamental, a psicanálise, a existencial e a quarta força seria a transpessoal. Uhum. E nesse movimento, né, de como as coisas foram surgindo, de acordo com movimentos que aconteceram na sociedade também, por necessidade, né, iria se estudando coisas diferentes do ser humano. E olha que interessante, a gente é muito evoluído tecnologicamente, né? A gente está aqui hoje, né, com internet, com celular e tudo mais, mas desenvolvimento humano é muito pouquinho, né? E a gente está começando a falar de desenvolvimento humano hoje, a psicologia está começando a ser valorizada, o yoga está começando a ser valorizado. Esse autocuidado, mesmo a questão de buscar terapia, é uma coisa que as pessoas estão começando a conscientizar. Né? A gente não foi educado para isso. A gente está sentindo necessidade disso agora. Claro. Então, o movimento da psicologia também acompanhou mais ou menos isso. Né? Foi a necessidade de entender o ser humano, de nos entender e de né, nos estudar. Marcelo, e o que tem a ver exatamente aonde se encaixam, né, o yoga com a psicologia? Aonde que eles têm o mesmo... Convergem. Onde que eles convergem? Certo. Então, é assim, a gente vive numa sociedade que é muito a visão da psiquiatria, da visão médica, que é físico. Então, vamos supor, o médico cuida do físico, o psicólogo cuida da psique e o sacerdote cuida do espírito. A sociedade é mais ou menos assim. Sim. A visão oriental do ser humano, o yoga, é uma visão de integralidade. O ser humano é um todo coeso, ele não é partes separadas. Na nossa sociedade ocidental, a gente separa tudo. A visão de uma medicina chinesa, por exemplo, é o ser humano integrado, corpo, mente e espírito. Então, a psicologia, nesse caminho que eu fui falando, de como ela foi surgindo, ela foi estudando isso, e a psicologia transpessoal vai falar disso, dos filósofos gregos. Só um minuto que... Deu branco aí. Soma o corpo, psique, corpo psíquico, e nous, o lado espiritual. Os filósofos gregos denominavam assim, então corpo, mente e espírito. A psicologia começou a estudar o corpo psíquico e, consequentemente, aprofundando no estudo do ser humano, acaba chegando numa dimensão espiritual que o Jung abriu isso, né? O Jung fez essa grande abertura quando ele começa a estudar tradições orientais do mundo inteiro. Aliás, ele tinha um mestre chinês, que ele estudava taoísmo. Ele tinha acesso à biblioteca do Vaticano, que ele era amigo do Papa. Ele tinha uma mãe que era espírita e um pai que era evangélico. Olha que interessante. Então ele tinha uma gama quase infinita, né? Exatamente, cara. E aí ele começa a trazer, né, ele rompe com o Freud, porque ele queria trazer várias outras coisas, o Freud não era aberto a esse tema, né? Claro. Por isso que eu falei, o começo da psicologia, quando ela vai evoluindo e ela vai abrindo outros campos de estudo, que muitas vezes a gente fica resistindo, né, a buscar essa expansão, essa ampliação de consciência. E então, aí é onde começa a encontrar o yoga com a psicologia, né? Então, muitos psicólogos hoje, meus professores de pós-graduação, por exemplo, eles vão ter algum desenvolvimento espiritual em uma linha específica. Eu tenho um professor que tem currículos enormes, assim, de pessoa de nível de excelência da carreira, né? Que é da linha, por exemplo, do budismo, outro da linha do xamanismo, outro é da linha, sei lá, né, do yoga. Cada um tem uma área que ele vai crescer e se desenvolver nesse lado. Tá, é só interessante a gente falar o seguinte: budismo é uma coisa, taoísmo é outra coisa, são todas escolas filosóficas que você busca, não escolas filosóficas, mas enfim,
é uma busca pelo autoconhecimento. E a galera acha que yoga é tudo. Entendeu? Só que yoga não é tudo. Yoga é uma parte disso. É um meio para você chegar no autoconhecimento. Né? Eu vou explicar. Por favor. Então, o yoga ele vem da tradição da Índia, mais ou menos no Tibete, quando surge, né? E antigamente a população não tinha acesso a esses estudos, é como se fosse uma sociedade secreta, igual eu falei, né? A maçonaria, a Rosa Cruz, a teosofia, o yoga era como se fosse uma sociedade secreta. Então era mestre e discípulo que tinha só contato com isso. Até o momento que isso começa a vir para a sociedade, né? E começar a crescer e popularizar. Então isso vem da Índia pro Ocidente e mais ou menos 4.000 anos atrás, né, que se data os primeiros livros de yoga que a gente vai chamar de Vedas, que é como se fosse a Bíblia pra gente aqui, os livros sagrados dessa tradição. E aí do yoga começa a surgir, dos Vedas na verdade, né, desses livros, começa a surgir várias ramificações. O yoga é uma delas. Mas não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. É um estilo de vida, né? Religião seria o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o Vedanta, são religiões. Yoga não é religião. Legal. E aí começa a ter essas ramificações. E aí vão ter várias referências, né, de mestres que vão espalhar esse conhecimento. Então, por exemplo, o budismo, ele vem do Siddhartha Gautama, o Buda. É da Índia. Isso começa a crescer na Índia e depois espalha para o Japão, China e países ali vizinhos. Qual outro perguntou? O taoísmo. O taoísmo ele surge específico na China, ele não vem da Índia. Entendi. Então, os mosteiros taoístas, tem um que é famoso, que é o mosteiro Shaolin, tem filmes sobre isso, também é uma escola iniciática que se estuda tradições espirituais. E aí começa a surgir o taoísmo com Lao Tse. É outro mestre, outra linha, outro país. Nesse movimento, as coisas começarem a crescer e se misturar, muitas pessoas com a linha taoísta, com o budismo, se encontravam, conversaram. Eu acho muito interessante comentar isso, porque muitas vezes aqui no Ocidente a gente vê as pessoas entrando em conflito, né, por causa de religião. E esse exemplo é um exemplo típico, né, de como que a gente pode unir o que tem de comum e ver o que tem de legal. O taoísmo e o budismo se juntam, formam o Zen budismo. Olha, que da hora, isso eu não sabia. A gente tem, por exemplo, a monja Koen hoje, que é do Zen budismo. Sim. Então é a união entre os dois. É o Zen budismo. Cara, que da hora, isso eu não sabia. Que legal. E aí, mas aí como é que é, por exemplo, para você formar uma escola filosófica? Ela, por exemplo, teve alguns filósofos que se juntaram do budismo com o taoísmo e formou o Zen budismo. Como é que foi isso? Certo. Filosofia, a gente vai falar mais ali da Grécia, né? Então, assim, tinham as tradições espirituais que são mais específicas ali da Grécia, do Ocidente. Aqui do Oriente é um pouquinho diferente. A gente pode chamar de filósofos. Tem, por exemplo, o Rabindranath Tagore, que é um grande escritor e filósofo, e é também uma grande referência de um... Entendi. Uma pessoa dessa área espiritual. Mas a gente vai falar de mestres, professores, que vai criando uma escola específica, né? E as pessoas vão ali para estudar, se desenvolver, e isso vai espalhando. Então, existem duas situações. Tem situações que se cria realmente um grupo, e tem situações que a pessoa não queria criar nada, e as pessoas começam a seguir ele, simplesmente. Então é meio que sem querer. Eu gostei aqui dos seus ensinamentos, eu quero aprender com você, e me ensina aí. E começa a juntar um monte de gente. Se a gente falar, por exemplo, Chico Xavier aqui no Brasil, ele fazia trabalhos voluntários, né, de psicografia, e chegava aí 5.000 pessoas por dia lá, meu. Ou seja, Caraca. ele não estava se divulgando, as pessoas que vão atrás dele. Surreal. É a mesma coisa dos outros mestres, entendeu? Muito interessante. Mas por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi.
Por que o Ocidente, as filosofias são tão diferentes do Oriente? Não é tão diferente, aí que tá, a gente tem que aprender a ter essa visão de conjunto. Existe um pouco de diferença, mas existe também, né, a gente está vivendo um momento que é essa globalização, que é justamente essa transreligiosidade, transculturalidade, que é misturar tudo isso, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode falar, que o Ocidente aqui, ele desenvolveu muita tecnologia, ele buscou esse lado mais científico, matemático. A gente foi meio que se desenvolvendo a parte da natureza, essa busca pelo poder. Sim. E o Oriente antigo, né, quando a gente fala Oriente, 3 e 4 mil anos atrás, ele sempre foi mais voltado para essa busca do autoconhecimento. Entendi. Então era mais contato com a natureza, mais essa questão de buscar o autoconhecimento, já tinha essa visão diferente, né, de vida, de reencarnação, então começa a ter buscas diferentes, conteúdos diferentes. Hoje a gente mistura tudo isso, mas se a gente fuçar, como eu falei, existiam escolas aqui que estudavam isso também. A nossa própria tradição xamânica, a Umbanda hoje em dia, que é uma mescla de tudo isso. A Umbanda é muito legal porque ela pega elemento afro, pega elemento da Europa, né, do catolicismo, do cristianismo, e pega a cultura indígena. Tem coisa do Oriente e do Ocidente. Cara, que louco isso. Isso é verdade. Que louco isso, Você cara. já frequentou? Já, mas eu nunca tinha olhado. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Eu era novo, não tinha. E isso Não é tinha- muito interessante. Não tinha noção disso, cara. E olha que interessante que o A Jung força vai... africana é muito grande, né? Na Umbanda, né? Sim, eu adoro falar sobre isso, porque as pessoas faziam essa pergunta para o Jung e para muitos psicólogos que são dessa área, né? O pessoal perguntava para o Jung, por exemplo, o que o Brasil tem aqui de sombra, de coisa reprimida que está atrapalhando o crescimento, né? Ele fala, ó... Faz um inconsciente. O que está no No inconsciente, inconsciente coletivo, perfeito. E aí ele falou, vocês não valorizam a sua cultura. Enquanto vocês não valorizarem a sua cultura, né, que Tem uma apropriação cultural, vocês né? não vão crescer como nação nunca. Isso passa pelo processo de cura nosso, a gente não valoriza a nossa ancestralidade, você está dando um tiro no pé. Caralho. Há quantos anos ele falou isso, hein? É. Impressionante. Ele né? morreu em 1900, lá vai Guaraná com rolha, então faz tempo pra chuchu que ele falou isso. Então, Desde aquele tempo até hoje, o brasileiro não conseguiu enxergar o quanto o Brasil é foda demais. E aqui é um dos poucos lugares do mundo que a gente tem essa mistura de tudo isso que eu falei para você, que eu encontrei na comunidade e achei muito legal. Mas o Brasil tem isso, só que a gente não valoriza. A gente tem que procurar não em outros valoriza lugares, e né, não cara? se mistura, né? Eu acho que é o pior, né? Não é nem só não se valorizar, mas o fato de, por exemplo, fulano é da Umbanda, eu não gosto, não sabe, nem conhece, não sabe nem o que é, né? Então isso é um negócio muito complicado, tá enraizado no Brasil, né? Em outros países eu acho que não. Sim, Então, então, é o assim, preconceito, né? então eu posso falar isso como psicólogo, né? Enquanto a gente não olhar, né, para essas raízes ancestrais, a gente também não cresce como ser humano. A gente está falando de Com desenvolvimento certeza. humano. Cara, aí entra uma parada que o Paulo falou. Ah, O Paulo, aí, ó, a gente entrevistou uma semana atrás, né? Uma semana? Uma semana atrás, um arqueólogo lá de Conceição dos Ouros. Enfim, lá dos Ouros. E aí ele falou o quanto que a história vive. E a história viva é isso. É você perceber ela e você viver ela. O Brasil, enquanto não entendeu o que se passou na sua história, enquanto não tomar para si a sua história, vai ser difícil a gente crescer como nação. com certeza. Está muito mais ligado ao cultural do país do que a questões econômicas, políticas e tudo mais. Porque se a gente muda o cultural, a gente consegue mudar tudo. Com certeza. Inacreditável, cara. Muito legal. Sim. Então, acaba que na psicologia você vai aprofundando, você começa a esbarrar em tudo, entendeu? Tipo, é inevitável. Você vai crescendo,
você vai chegar num ponto em comum, que foi mais ou menos a sua pergunta, onde que é o yoga encontra com a psicologia? Através do autoconhecimento, você começa a aprofundar no autoconhecimento, uma hora bate, não tem como. Uma hora encontra. E isso é o que a psicologia, como é que chama? Transpessoal. Transpessoal faz. Essa é o caminho. Eu vou explicar um pouquinho da psicologia transpessoal. O Jung, ele fez um estudo de tipologia humana, tipos de personalidade, que ele ficou muito famoso, até popular a gente falar, né? Fulano é introvertido, fulano é extrovertido. Foi o Jung que fez esse estudo. E hoje em dia a gente fala essas palavras comumente, né? Então muita coisa que a gente usa hoje assim veio de estudo de alguém, né? Sim. E aí ele vai falar que a gente tem tipo pensamento, sentimento, sensação, intuição, mistura com introvertido, extrovertido, dá mais ou menos 8 tipos de personalidade. A transpessoal vai e pega isso e começa a montar um esquema maior de personalidade. E aí ele vai juntar, por exemplo, 4 áreas de conhecimento humano, que é a ciência, a arte, a filosofia e a espiritualidade. Você junta pensamento, sensação, dá a ciência. Você junta sentimento, intuição, dá a espiritualidade. Você junta outros 2, agora deu nó na minha cabeça, vai dar a filosofia e vai dar artes. A psicologia transpessoal enxerga que você dando estímulo nessas 4 áreas, a pessoa cresce, ela desenvolve seu potencial, ela amadurece psicologicamente. E qual que é a sociedade que a gente vive hoje? Excesso de estímulo no pensamento. Está todo mundo com excesso de pensamento e todas as outras áreas reprimidas. Como é que a gente trata isso? Começando a dando estímulo em outras áreas, filosofia, arte, espiritualidade. Vou fazer uma pergunta capciosa como agora. Sensação, sentimento e intuição. Não, mas agora eu vou fazer uma pergunta que, pelo que eu entendi, o que você falou, né? Você acha que isso que você está dizendo, o que esse tipo de psicologia estuda, ele consegue entender, por exemplo, o comportamento autista? Olha, isso vai ser um estudo muito específico. Eu posso te afirmar com certeza que se você começar a dar alguns estímulos, vai melhorar. Eu não tenho dúvida, vai melhorar. Porque a gente, por exemplo, né, se distanciou muito da natureza. Hoje em dia é comum em países europeus e Estados Unidos o médico passar, por exemplo, que a pessoa vai ter contato com a natureza. Eu escutei isso muito na minha formação. O psicólogo dando como terapia, vai ter contato com a natureza, vai pôr o pé no chão, vai numa área parque verde, vai na cachoeira, vai no mar. Qualquer pessoa que fizer isso, está tendo esses estímulos, consequentemente vai ter uma melhora cognitiva? No geral. Agora, cara, eu não diria nem cognitiva, mas é uma melhora na conexão consigo mesmo, tá ligado? Isso. É essa melhora que a psicologia busca. Porque o que é o trabalho de um psicólogo? É ele ajeitar todas as áreas da sua vida para te levar para o autoconhecimento. O objetivo da terapia é te levar para o autoconhecimento. Tanto é que eu falo para todos os meus pacientes que no primeiro dia de sessão, o meu objetivo é você se conhecer bem. Entendeu? Então, é uma melhora no quesito de você se conhecer. Tá? Mas depois que o Marcelo falar, eu dou meu pitaco sobre o autismo. Eu vou dar uma complementada. A psicologia transpessoal vai criar uma outra cartografia da consciência. O que é isso? O Freud criou na psicanálise consciente e inconsciente, é o que todo mundo conhece. Mais ou menos isso. E de ego, superego. O Jung trouxe esse outro estudo e trouxe o self, já é uma outra cartografia da consciência. Trouxe o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. Por favor, não pergunte o que é self, cara. Então é uma outra cartografia da consciência já. E várias outras foram surgindo, a transpessoal traz outras, né? Uma das mais famosas é o diagrama do ovo da Saggioli. Se vocês quiserem digitar no Google, vocês vão ver o que eu estou falando. Então é uma outra cartografia da psique, da consciência. E aí vão ser inseridos outras partes do ser humano que estavam sendo ignoradas antes. Então começa a ficar mais complexo e mais amplo. Perdão, cartografia do ovo? Diagrama do ovo de Saggioli.
Diagrama do... Então começa a se ampliar muito, né, a quantidade de coisas que estão integradas ali no ser humano que criam a personalidade dele. E aí começa a entrar o estudo dessas filosofias espirituais, Uau. tudo que vão falar o quê? Vida antes da vida. Entendi. Era o que eu imaginava, assim. Da vida antes da vida, né? Mas eu não tinha... Na verdade, eu não tenho ainda essa percepção. Mas você acha que, por exemplo, o yoga, ele pode ajudar em alguma coisa? Nisso, para pacientes assim? Ou não? Eu acredito que pode ajudar muito, porque cada vez mais se tem estudos com meditação, que é uma coisa que está incluído no yoga, e também tem muita questão da respiração e da prática de exercício físico. Então acaba que você dá estímulo nessas 4 áreas que eu falei, pensamento, sentimento, sensação, intuição. Consequentemente, a pessoa vai ter uma melhora, não tem como ter. Outro estudo específico da transpessoal, respiração. As outras linhas da psicologia não falam de respiração. A gente trabalha várias técnicas de respiração. Tem, por exemplo, respiração holotrópica, que foi um dos estudos da transpessoal. Hoje em dia tem muita coisa sendo inserida nessa área de tipos de respiração diferente. Tem várias que eu passo para os meus pacientes, que é o seguinte: a gente tem basicamente 4 estados de consciência. Tem vários exercícios de psicologia que vão induzir a pessoa a um relaxamento. Então, o que é esse estado de consciência? Estado de vigília, que a gente está aqui agora conversando. Quando a gente vai dormir, a gente começa a entrar no estado de relaxamento, a onda cerebral abaixa, batimento cardíaco abaixa, a gente começa a entrar no estado de consciência de sonho. Você vai relaxando mais ainda, você entra no estado de consciência de sono sem sonho. E aí, a psicologia transpessoal e as tradições espirituais vão falar de um 4º estado de consciência, que é o transpessoal, daí o nome. Que é um estado de plena conexão com a sua essência, com o self. Entendi. Novamente, Rodrigo, não pergunte o que é self. Porque, cara, eu e ele vamos levar 1 hora para te explicar o que é self. Não, mas pelo significado da palavra eu já entendi. Basicamente, self é a integração de você com um todo. Todas as suas áreas, inclusive as que você não gosta, e conectadas em você e você conectado com tudo. O Jung vai chamar de arquétipo de Deus, né? Então é o que a gente chama popularmente de centelha divina, ou a nossa essência. Exatamente. É o que conecta tudo ao tudo. Muito interessante isso. Eu amo a psicologia. Enfim, eu só queria dar um pitaco rapidinho, só fazer um parênteses aí sobre o autismo. A única questão do autismo que dificulta às vezes uma assertividade nos estudos é que é provável que o autismo seja um 4º tipo de personalidade, entendeu? Que ele não esteja dentro das personalidades que a gente conhece hoje, né? O jeito como ele pensa é diferente, o jeito como ele age é diferente, o jeito como ele sente é diferente, o jeito como ele imagina é diferente. Então é muito provável que ele seja um outro tipo de personalidade que hoje ainda não temos uma formatação, vamos assim dizer. Por isso é um pouco complicado a gente falar da assertividade sobre os estudos, né, sobre isso. Entendi. Sim, senhor. Então, a transpessoal, ela começa a incluir tudo que tem anteriormente na psicologia, já estudada, ela não exclui nada, do contrário, não é transpessoal. E começa a incluir essa parte do estudo da espiritualidade, da respiração. Eu não continuei falando, deixa eu voltar para a respiração. O estado de consciência. Ainda bem que eu falei isso, que aí eu volto no que eu estava falando. A questão da respiração. Conforme a gente vai trabalhando uma respiração profunda, que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, isso melhora o ser humano como um todo. Aumenta a nossa capacidade de auto-organização, seja física ou psicológica. E a gente, no dia a dia, a gente tem uma respiração muito desritmada, né? Muito curtinha. E tem estudos da psicologia transpessoal que vão falar que desde lá de trás, desde a infância,
O padrão respiratório está ligado com todos os traumas, todas as experiências. A gente tem um padrão respiratório para lidar com cada coisa da vida. Ou seja, você tem uma reação a uma determinada coisa, isso tem um padrão respiratório. Se eu começo a trabalhar com a respiração, meu padrão respiratório, isso começa a quebrar trauma. Pô, que interessante isso, cara. É. Muito interessante. Então quer dizer que se você começa... Então por isso o relaxamento, o yoga, como é que se diz? Meditação. A meditação, isso tudo faz você quebrar padrões, então? Muita coisa. Cada vez mais vão ter estudos, né, científicos falando do benefício fisiológico. O benefício psicológico, consequentemente. A pessoa vai melhorar mais rápido de qualquer situação. Agora, tem a parte espiritual, né, que eu falei, física, mental, espiritual. É a que mais me interessa. É a que mais me interessa. E assim, é muito doido porque eu com os meus quase 3 anos de experiência no consultório, não vi um paciente que chegou pra mim que eu não tive que cuidar da espiritualidade dele. Eu vou repetir, não teve um paciente que chegou pra mim que eu não tive que tratar a espiritualidade dele. Tem uma frase famosa de um que ele fala isso: nunca atendi uma pessoa que o problema não passasse pela questão religiosa. Então, só, eu nem conhecia essa frase. E eu falei, olha só. Então, para você, de certa forma, atingir o autoconhecimento, você tendo a necessidade de passar por todas as áreas de você, invariavelmente você vai passar pela espiritualidade. E é a parte que talvez mais te conecte com você mesmo. Porque é dele que você veio e é dele que para ele você voltará. Sim. Então, mas isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, falando de espiritualidade em si, tem muitas religiões, por exemplo, que não vão entender ou não vão se encaixar nisso, né? A gente tem que saber discernir o que é uma coisa e o que é outra. Espiritualidade é uma coisa, como é que você outra. consegue... Então, mas aí que tá. Num modo geral, assim, numa visão geral, por exemplo, eu convivo muito com pessoas que são crentes, né, da Assembleia de Deus, evangélicos. Eles não vão conseguir entender isso que você está falando na forma espiritual, na forma da espiritualidade. Vão levar para o lado espiritual da religião. Como é que você consegue fazer com que essas pessoas tenham esse discernimento? Porque é difícil, cara, não é? Então, a pessoa precisa se abrir a uma mudança, né? Por isso que geralmente a crise gera uma grande transformação, Sim. que a pessoa se fecha ali, a hora que ela está na merda, digamos assim, ela se abre para tudo. A hora que a água bate na bunda, né? É o famoso... Aí eu vou experimentar alguma coisa diferente. Então, a grande questão, né, que a maioria das pessoas, eu estou incluído nisso, a gente tende a estagnar, né? A gente tem progressão psíquica, eu estou evoluindo. A gente tem regressão psíquica, dou uns passinhos para trás, a gente tem estagnação psíquica. A maioria de nós tem a tendência a ficar estagnado. O ser humano é muito complicado. A gente é difícil. Então, assim, a crise gera uma grande mudança, gera uma grande transformação. Exatamente. Então, crise para a psicologia é positivo. Exatamente. Entendi. Porque olha só, as pessoas que não conseguem enxergar isso, elas vão ficar estagnadas. Entendi. As pessoas que são descritas aí pela sua frase, elas vão sempre botar a culpa num terceiro. Então, Eu respondi a sua pergunta respondendo a baseado minha pergunta, por que eu falei isso? Né? Eu, igual eu falei, né, convivo com muitas pessoas de várias religiões diferentes, tanto aqui quanto na minha família, e eu vejo que agora você me explicou e eu consegui entender o porquê. Eu vejo que muitas vezes a pessoa não quer mudar mesmo. Né? Ela é tão cega naquela religião dela que ela segue ali, que qualquer coisa fora daquilo é anormal. Exatamente. Né? Mas eu vou, maluco. exatamente, mas eu vou te explicar o porquê que é difícil a pessoa mudar. Porque para mudar você precisa encarar aquilo que você tem mais de fudido na tua vida, que é você, que assim são os seus aspectos mais tenebrosos, vamos dizer assim. E para você encarar isso dói pra caralho. E você não quer a dor. A gente tem uma tendência a fugir, né? Exatamente. Os mecanismos de defesa.
Exatamente. Então, o preconceito é um mecanismo de defesa. Eu fiz até uma postagem sobre isso essa semana. Aí, ó. Tá vendo só? Interessantíssimo isso. Da hora cara. demais. Muito legal. Ó, só pra galera que tá de olho aí, você que não segue o Marcelo, siga o Marcelo nas redes sociais. Tem muita postagem top lá. Valeu. É isso aí. Inclusive, tem aula de yoga amanhã aberta no Campão às 8 horas, quem quiser ir. Ó. Aí, ó. Fica o convite então, galera. 8 horas da manhã, hein? Nesse frio, que delícia. 8 horas o sol já saiu, a hora que dá 8h30 você tá com calor. Então é só sair da cama e ir, porque deu 8h30 você tá com calor, é Viu sério. só? Viu só? Eu gostaria, mas não vou poder porque eu não estarei aqui. Mas Eu vou estar atendendo. você é cara de pau, mentiroso. Juro por Deus, eu tenho paciente amanhã às 8 horas da manhã. Conta outra, rapaz. Juro aqui, ó. Filmou ainda. Olha aqui. Ah. Marcelo, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte. Quando você começa a fazer o yoga, eles são coisas separadas, né? O yoga da meditação não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não, então, mas é a mesma coisa ou meditação está dentro do yoga? Como é que é o esquema? A meditação está dentro do yoga e é a ferramenta principal do yoga. Vou tentar explicar. Aqui no Ocidente a gente não tem meditação. Essa é uma cultura do Oriente, para lá comum. Aqui a gente tem oração. Mas é a mesma coisa. O Yogananda fala, por exemplo, o Yogananda, quem quiser procurar, é uma das maiores referências que eu tenho no yoga. O livro dele chama Autobiografia de um Yogi. Para quem quer conhecer, eu acho um dos melhores livros para começar. E ele fala com uma linguagem cristã muito aberta, por isso ele foi muito acolhido aqui no Ocidente, quando ele vem da Índia para os Estados Unidos. E ele ficou muito famoso. Esse livro virou um best-seller, tem até documentário dele no Netflix. E então ele fala numa linguagem muito aberta, um livro muito tranquilo de ler. E ele vai falar justamente dessa filosofia toda e vai ter essa fala. A meditação é prática da presença de Deus, que é a oração. Então, a meditação, existem muitas técnicas que basicamente vai trabalhar a respiração, a interiorização e esse relaxamento que eu falei. A gente vai cada vez mais entrando no estado de relaxamento, consequentemente altera o estado de consciência. O yoga, ele é mais amplo. Fazendo um resumo, né? Tem um livro que chama Yoga Sutras de Patanjali, que ele compila um resumão sobre o yoga, que ele vai dividir em 8 partes. Então, como se ele falasse assim, o que é yoga? Ele vai falar yamas, niyamas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, asana, que é o que o pessoal mais conhece como yoga, são as posturas, e pranayama, respiração. Então, o yoga é tudo isso que eu falei, é uma coisa bem grande. Yamas e niyamas, preceitos morais, como se fossem 10 mandamentos para a gente da Bíblia. Para a psicologia, desenvolvimento humano, valor humano. O Jung chamou isso de processo de individuação. Quanto mais a pessoa evolui em direção ao centro do seu ser, mais ela se inclui, se insere na sociedade, não foge, que foi o começo da nossa conversa. Ele enraiza, ele se conecta com a vida, né? É encontro. Mais altruísta a pessoa se torna, porque ela passa a sentir, a se sensibilizar e se importar com a vida. Caraca, que coisa louca, mano. É lindo. Então, isso yamas e niyamas, valores humanos, isso é o que a gente chama de espiritualidade. Se a pessoa não trabalha isso, ela não consegue aprofundar no resto. Por isso que está nessa ordem. O próximo seria asana e pranayama, que é cuidar do corpo físico, fazer exercício, trabalhar a respiração. Pratyahara, discernimento, estudo. Busca de autoconhecimento, disciplina. Dhyana, técnicas de concentração, a meditação propriamente. Samadhi seria o sinônimo de transpessoal. Cara, foda demais, né? Foda demais, eu adoro. Ó, a Cláudia tá fazendo uma pergunta aqui. Ó, se a pessoa que procura ajuda com um psicólogo ou até mesmo na yoga está procurando mudar alguma coisa, acho que isso não depende talvez da espiritualidade. Estou enganada? Pode falar de novo, por favor, a pergunta? Pelo que eu entendi assim, ó, se a pessoa procura uma ajuda com um psicólogo ou no yoga, certo, tá? Ela está procurando mudar alguma coisa. Certo. Isso não depende da espiritualidade.
Olha, O impulso pela mudança não depende de espiritualidade. É isso que ela quis dizer, mais ou menos. não depende ainda, depende da necessidade da pessoa. Uhum. Em algum momento da vida vai bater nesse ponto. Pode ser que a necessidade dela nesse momento não seja isso. Como eu falei, físico, vou ampliar aqui, tá? Mental, emocional, espiritual. O problema dela pode estar em um ou mais desses, não necessariamente está na espiritualidade. Mas uma hora pode chegar lá. Aham. Exatamente. Invariavelmente, para você atingir o seu self, né, a caminhar na sua individuação, você vai esbarrar em fatores de espiritualidade. O que eu mais recebo hoje de paciente e de aluno é pessoas de 35 a 40 anos que está querendo mudar de área e passar por aquilo que eu te relatei lá atrás, sentido de vida e propósito. Parece quem? Você conhece Parece alguém? Quem? Você conhece alguém, Conhece Rua? alguém? Você conhece alguém, Rua? Conheço alguém. Ah, entendi. Conheço alguém. Isso é um karma, digamos assim, então. Não é karma. A gente chama de crise da metanoia. Crise da metanoia. Exatamente. O Jung fala que na primeira parte da vida a gente está muito inclinado biologicamente, né? Basicamente ter essa segurança física de crescer, desenvolver, estudar, trabalhar. Na segunda metade da vida se inverte. Aí eu começo a buscar outros valores, outras necessidades. Caraca, então sou eu mesmo. Na segunda metade da vida. É, isso aí se 41. Isso aí se chama crise da metanoia. É interessante, cara. Interessante É muito isso, legal. cara. Interessante. Me enxerguei muito nisso aí agora. Me enxerguei muito muito legal. nisso aí agora. Mas assim, o que é mais interessante é que, bom, eu tenho a minha experiência com a yoga é justamente sobre as técnicas de respiração. É mais limitado e tudo mais, mas só o fator da respiração me ajudou muito. Então, os processos de mudança que eu tive que passar invariavelmente pelo meu processo, as técnicas de respiração me ajudaram a ficar muito mais centrado em mim e não nos problemas. É isso que eu ia. Era até uma dúvida agora. Você acha então que, por exemplo, o yoga ele vai ajudar uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, por exemplo? Nossa senhora! Muito! Eu recebo muita gente assim. Primeiro, a crise de ansiedade, a pessoa está com a respiração muito curta, está com o pensamento acelerado, não está no presente. O yoga vai puxar ela para o presente, contato com o corpo, trabalhar a respiração, consequentemente ela consegue ir dissolvendo um pouco essa tensão, cria um espaço, né? Na psicologia, a gente vai chamar isso de pontos de tensão, ou pontos de complexo, né? Cada pessoa vai ter vários pontos onde ela se sensibiliza. Aquilo vai criando um amálgama energético, uma tensão. Então ela precisa liberar isso de alguma forma. O yoga ajuda a dar essa liberada. A psicoterapia também, por isso que é complementar. Foda demais, né? Você, pelo visto, tá se reinventando aqui dentro hoje, hein, cara? Pois é, cara. Precisava dessa noite aqui, viu? Cara, eu tô adorando, né? Tem outro Precisava psicólogo dessa na noite mesa, aqui, cara. nossa, Olha. eu tô aproveitando. Não, é verdade, cara. Porque, ó, pensa o seguinte. Tudo isso que você falou tem muito a ver com a espiritualidade, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, de trabalhar isso em mim. Mas, ao mesmo tempo, com tudo isso que vem acontecendo, eu, por exemplo, tive crise de ansiedade um tempo atrás. Aí. E aí comecei a fazer terapia e tudo mais. Por isso que eu perguntei do yoga. Porque, de repente, é uma outra oportunidade de você, sei lá, cortar a medicação, por exemplo, para crise de ansiedade. Cara, acontece muito exatamente isso. As pessoas vêm, de novo, a gente vem de uma cultura psiquiátrica e a gente tem a indústria farmacêutica hoje como uma das grandes potências que muitas vezes o interesse é financeiro e não necessariamente ajudar o ser humano. Sim, 100%. Eu não estou falando da medicina, tem muita coisa boa da medicina, mas esse foco no medicamento é perigoso. O medicamento tem a sua importância, como psicólogo eu não posso negligenciar a importância do medicamento, a gente sabe que em vários casos ele é muito necessário. O problema é quando chega a pessoa com 7, 10 medicamentos e um medicamento você fala, é um medicamento para tirar o efeito colateral do outro. E a pessoa começa a fazer terapia, começa a fazer yoga e começa a tirar o medicamento.
Tô falando, Vou é ter que top o marcar uma bagulho. aula de yoga. É top o bagulho. Tem que conhecer esse negócio aí, porque Ó. na verdade eu não conhecia. A Cláudia tá perguntando assim também. E você acha que ansiedade e espiritualidade são envolvidas? Pergunta de novo, por favor. Ansiedade e espiritualidade estão envolvidas? De que forma? E de que forma? Tá. Aí é um pouco parecida com a pergunta que ele Que eu me fiz. fez da outra. Aham. Quando a pessoa chega com uma questão, você precisa ter a sensibilidade de ver aonde que está batendo essa questão. Ela pode estar num problema físico, ela pode estar num problema emocional, ela pode estar no mental, ela pode estar no espiritual. Então, depende do momento da pessoa, do que ela está vivendo na vida nesse instante. Então, a espiritualidade pode estar ligada com a ansiedade? Pode. Essa foi a minha crise lá atrás. E é uma das que eu mais recebo. No entanto, depende muito do momento da pessoa. Ela pode acabar de terminar um relacionamento e aí ela está mais no emocional. Ela pode estar buscando uma carreira, né? Então ela está mais no Uma psicológico. nova Ela carreira. pode estar com uma questão com ansiedade por causa que ela não está contente com o corpo, então ela precisa trabalhar alimentação, exercício físico, disciplina. Pode estar em qualquer uma dessas áreas, mas pode estar também na espiritualidade. Vai muito de você conversar com a pessoa e começar a reconhecer, né, onde que está os pontos de tensão dela. Eu uso muito com meus pacientes um negócio que chama Roda da Vida, que ficou bem famoso. Então meio que tem todas as áreas da nossa vida, assim, mais ou menos umas 12 áreas. E a gente vai conversando com a pessoa, tá dividida assim, né? E ela vai dando uma nota de 1 a 10. E a nota que está baixa, obviamente, é onde ela está em conflito. Ah, interessante, cara. É legal isso aí. É, e Não assim, conhecia. e o mais interessante é que apesar de de existir esses conflitos entre espiritualidade e né, no caso, conflito, que eu digo assim, aquele incômodo que você sente entre a espiritualidade e a ansiedade, né, que eu creio que, né, que foi essa motivação que ela perguntou, é justamente sentir-se deslocado na religião. É uma das possibilidades, né? Então isso acontece muito também, porque a pessoa, ela acredita que se ela tá ali, ela tá agradando ao criador dela, mas isso talvez gere mais ansiedade nela ainda. Então a questão que as pessoas precisam entender também é que a espiritualidade ela foi feita pra gente, não pro criador da gente. Entendi. Assim, a espiritualidade ela está muito associada com valores humanos, né? Então, evolução, paciência, caráter, generosidade, enfim, desenvolvimento de valores humanos. Então, a gente pode ter um ateu, que é uma pessoa que tem muito valor humano, que é uma pessoa muito espiritual, e a gente pode ter uma pessoa religiosa, que é chata e não tem muito valor humano. No entanto, as religiões no geral, elas tentam trabalhar, melhorar o ser humano, né? E ajudam muito, todas ajudam muito, né? Ela trabalha esse lado de começar a dar valor na família, ser um pouco melhor, todas elas trabalham isso. O problema é quando a pessoa vai para um extremo, né? Não respeitando a diversidade toda que a gente tem, o caminho de cada um, e achando que só a visão dela tá certa. Aí que é o problema. Uhum. Que é o que eu tinha comentado aquela hora, né? Fantástico. É lindo isso, né? Sim. E isso eu acho engraçado porque talvez não... eu acredito que seja até por geração, né? Tipo de geração. A nossa geração mais nova, eu acho que ainda entende um pouquinho melhor isso. Agora, gerações, por exemplo, dos meus avós, até dos meus pais, já não entendiam, já não conseguem meio que diferenciar esse tipo de coisa. Não sei se por causa de criação ou não. Você acha que isso tem a ver com a criação? Tem. Não, Tem. fator cultural, Sim, né? fator cultural, né? Tem sim, como eu falei, né? A nossa sociedade no geral ela é tradicionalmente católica, minha família é tradicional católica. Então, quanto mais a gente volta atrás, mais forte, mais enraizado estão esses padrões. A gente começa a caminhar mais próximo dos nossos dias, os padrões começam a dissolver, começa a ter mais acesso à informação.
começa a ter... Yoga não era falado há 10 anos atrás. Se a gente falasse 10 anos atrás, a gente não estaria nesse podcast. Se fosse há 500 anos atrás, a gente ia ser queimado na fogueira. Então, assim, quanto mais para os dias de hoje, mais abertura tem, mais espaço tem para falar sobre isso, consequentemente, não tem mais aquela visão tão rígida, tão fechada. Então, sim, né, quando a gente fala de famílias avós gerações atrás, estava mais enraizado nisso, é mais difícil de abrir. Hoje, isso tem mudado, né? Ou seja, cada vez mais diminui o número de pessoas que são exclusivamente católicos e começam a experimentar outras religiões, outras aberturas. E hoje está muito em ascensão, por exemplo, né? Todas essas outras linhas, o espiritismo, o budismo, o próprio evangélico, né? Começou a ter um movimento de experimentar coisas diferentes. Expansão, né, cara? Ó, tem mais pergunta aqui. O André Luiz está perguntando o seguinte: gostaria de saber quais os benefícios do yoga dentro da vida espiritual. Uhum. Então, assim, me remete a uma frase do Yogananda que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, experimenta tudo que você quiser, né? Busca todas as filosofias, vai lá, sente como é que é, vê qual que você se identifica. No entanto, quando você encontrar uma coisa, fica nela, aprofunda nela, porque senão você vai ficar dispersando o tempo inteiro, não aprofunda em nada. Então é importante você identificar com alguma coisa, aprofundar, criar uma base, para depois conseguir criar uma visão de conjunto. Eu contei a minha história, eu fiz mais ou menos isso. Se eu não tivesse feito essa volta toda, eu não estaria na psicologia transpessoal, eu não estaria falando de yoga hoje, que é essa visão aberta universalista. Então, o yoga, ele tem essa visão aberta, universal, né? Acabei de falar, é uma filosofia de vida, não é uma religião. Agora, se você aprofunda na filosofia do yoga, tem muita coisa que vai tocar no tema da espiritualidade. Mas você tem que aprofundar. Tem que estudar. Uhum. Boa. Outra pergunta: crianças podem fazer yoga a partir de que idade? Eu recebo muito pessoa me perguntando se eu dou aula para criança. Eu não atendo criança na psicologia, eu atendo só adulto. E eu não dou aula para criança, eu dou aula só adulto por uma opção minha, porque trabalhar com criança é diferente. Então, a pessoa tem que ter um estudo e um desenvolvimento para trabalhar com essa área especificamente. No entanto, muitas mães levam alunas para fazer aula ali de 10 a 15 anos, mas eu conheço professoras, amigas minhas, que dão aula para criança de 4, 5, 6 anos. A gente vê documentários sobre isso, criança desde pequenininha aprendendo. Então já pode fazer, não tem idade. Só que às vezes a aula para criança menor mesmo é mais específica, uma aula mais lúdica, mais brincando, é diferente da aula de adulto. Legal. Outra coisa aqui, a Cláudia está falando de novo aqui. O que eu acredito é que uma pessoa com ansiedade não consiga discernir muito a espiritualidade em uma crise. Faz a pergunta de novo, por favor. Na verdade, ela tá dizendo... Ela tá mais acredita, explicando, né? Tá mais explicando. A pergunta anterior dela. O que eu acredito é que uma pessoa com ansiedade não consegue discernir. Não consegue discernir muito a espiritualidade quando está em crise. Não, com certeza. Ela vai misturar tudo, né? Ela vai estar embolada ali. Por isso que a terapia ajuda a desembolar e a trazer essa clareza. Eu mesmo fiquei emboladaço. Quando a gente está sensibilizado com o ego frágil, que a gente fala, né? Começa a virar um furacão. Você fica embolado com um monte de coisa e você não sabe nem o que está acontecendo. É isso mesmo, você fica sem discernimento. E muitas vezes entra num padrão disfuncional que, ou seja, a pessoa começa a acentuar, né, as autodefesas dela, consequentemente ela meio que perde a noção assim, do real. Uma outra pergunta agora. Aproveita, vou tirar. Perguntas para tirar. Aproveita. A psicologia, como é que chama? Transpessoal. Como é que ela lida, por exemplo, com o luto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque na última aula a gente teve um tema de psicopatologia dentro da transpessoal. E a gente tem o que a gente chama de experiências anômalas, que são experiências diferentes do cotidiano, que numa pesquisa que foi feita no Brasil, 80% dos brasileiros têm esse tipo de experiências e não tem consciência ou tem vergonha de falar, ou
a gente vive numa sociedade que ainda está começando a ter abertura para esses temas. Então, às vezes, a pessoa experiencia alguma coisa diferente, vive uma coisa diferente, tem vergonha de falar. E o que eu falei, as linhas anteriores de psicologia, às vezes, não dá espaço para a pessoa falar. A transpessoal, ela tem essa visão mais aberta, então começa a puxar muitas outras coisas. A questão do luto, você vai conversar com a pessoa perguntando qual que é a visão dela sobre isso. Ou seja, eu não posso nunca falar sobre o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ir no caminho do que a pessoa tem como visão de vida, porque senão eu posso atrapalhar em vez de ajudar. Então eu vou primeiramente perguntar para ela como que é isso para ela, né? Que seria a tanatologia. Estudo da morte, você fala? Seria mais a tanatologia ou a biotanatologia? Porque, por exemplo, a tanatologia é o estudo dos processos que envolvem a morte. E a biotanatologia seria mais os processos que envolvem as coisas em torno ali da morte. Então, a transpessoal, ela vai estudar isso também, mas ela acaba que estuda a visão de várias tradições espirituais e cada uma vai falar disso de uma forma. Eu tenho a minha forma de falar que é mais direta, mais dia a dia, assim, dependendo da pessoa. Se eu ver que ela tem abertura, eu vou conversar com ela abertamente. Agora, se eu vejo que a pessoa ainda não tem tanta abertura para isso, eu vou conversar de acordo com a linguagem dela. Então, quando a pessoa traz isso para terapia, é muito importante você primeiro saber qual que é a visão de vida dela, o paradigma dela, para você caminhar com ela nessa visão. E aí você vai conversar com ela e orientar ela de acordo com o que ela entende da vida, porque senão eu posso piorar a situação em vez de ajudar. E aí como é que você vai ajudar com a questão do luto? Primeiramente, acolher. A pessoa vai vir em sofrimento, né? Então ela vai precisar pôr para fora aquele tanto de energia que ficou acumulada ali, que o luto traz um monte de processo de liberação, né? Então a pessoa vai estar morrendo de vontade de falar sobre aquilo e ela precisa falar sobre aquilo para vivenciar o luto. Então qual que é a visão da psicologia sobre isso? Não reprimir o sentimento, vivenciar o processo e sentir o que tiver que sentir, não reprimir nada disso, ou seja, momento de catarse, de pôr para fora, chora tudo que tiver que chorar, fala tudo que você tem vontade de falar, deixa a pessoa expurgar todo aquele sentimento daquele conteúdo que está ali latente. Seria o primeiro passo, né? Quanto tempo que a pessoa vai ficar nisso? Não sei, cada um vai ter um processo diferente. Eu já estou 1 ano. Exato, então a gente fala que o processo... Pode durar uns 10, calma. Exato. Eu já estou 1 ano assim. Então a gente vai falar que o processo de luto é mais ou menos 1 ano. A pessoa pode, se ela começar a caminhar mais rápido, encurtar esse processo, como ela pode prolongar se ela estiver tendo dificuldade de lidar com aquilo. Beleza, primeiro passo, acolhimento, deixar a pessoa vivenciar tudo aquilo, estimular ela a falar, estimular ela a se acolher, né? Buscar companhia, porque a pessoa vai ficar incomodada de ficar sozinha. O segundo passo seria justamente começar a criar um sentido daquilo, né? Que a gente vai falar de ressignificar. Então ela precisa ressignificar aquele processo que para ela é dolorido. Então você vai começar a conversar e elaborar aquilo para dar um sentido para a pessoa, para ela poder trazer uma força com aquilo, trazer um sentido diferente, ver o que ficou de bom, para aquilo ir se acomodando dentro dela. Um terceiro passo seria você começar a direcionar ela para fazer outras coisas, para crescer, para continuar a vida. Sabe qual que é o mais difícil disso tudo? É que no processo de luto você precisa encarar o luto. Eu sei, mas não é fácil não. Não, nunca falei que era fácil. Deixa eu mudar de pergunta aqui. Sua irmã. Marcelo, como se sente fazendo tão bem para tantas pessoas na sua profissão? Você também se transforma? Lu, beijão. Então, é muito comum o pessoal me fazer uma pergunta semelhante a essa, e às vezes de um jeito diferente, né? Nossa, eu não teria paciência para ficar escutando o problema dos outros. E eu não vejo assim, pelo contrário, eu acho muito interessante. Eu comecei falando justamente isso, né? Valorizar a história do outro. Então eu acho muito legal ouvir a história de cada um, porque você aprende muita coisa. E o Jung vai ter uma frase sobre isso que eu gosto muito, que ele vai falar assim, a terapia, a gente cresce junto com o paciente, ou seja, o processo de individuação acontece dos dois lados.
Ele vai falar de sincronicidades, que são coincidências significativas. Geralmente, algum conteúdo da pessoa vai bater com alguma coisa sua e é bom para os dois. Existe um adendo aqui. Quando é um conteúdo que você não dá conta, eticamente você precisa encaminhar para outra pessoa. Mas geralmente você cresce junto com a pessoa. Então é muito legal porque só soma. Procede. Só soma. Muito bacana isso, né? O processo de tratamento é transformador. Muito E legal. você faz terapia também. Sim. Eu comecei a fazer terapia quando eu entrei na faculdade, mais ou menos no terceiro ano, né? E aí eu não parei mais, né? Eu mudei de terapeuta algumas vezes, né? Eu já tô com uma que é do meu curso do transpessoal há uns 3 anos. E a gente fala, todo bom terapeuta precisa fazer terapia a vida inteira. Não existe bom terapeuta que não faz terapia, é muito importante. Exatamente. Como é que você vai tratar o outro se você não consegue se tratar? Top. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, gente. Olha lá, ó. O Mais André, perguntas aqui. Ô, galera tá gostando de mandar Ah. pergunta aí, cara. Tô gostando de ver. Cecel, como você enxerga e trabalha a troca de energia com os seus pacientes? Cara, a gente fez uma experiência sobre isso numa aula recente, que a professora falou assim, ó. Vocês vão ter 30 minutos, cada um em dupla, para ficar quieto, observando o outro. Nossa, eu não conseguiria. E depois de X tempo, sei lá, 5 minutos, vocês vão começar a conversar e você vai falar tudo que você sentiu do outro e ele vai te dar um feedback se você falou mais ou menos o que aconteceu mesmo ou se você viajou. E depois vocês trocam. Beleza, vamos lá, vamos pra sala, né? Tava no online. Isso online, não tá nem presencial, olha que interessante, né? E aí eu comecei, né? Fiquei quietinho, fui respirando, fechei o olho, fiquei na minha. Passou um tempo, deu tempo, voltou. E aí o parceiro que estava lá começou a falar, né? Ó, no começo você sentiu assim, 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 estava mais tranquilo. Aí depois no começo você sentiu assim, assim, viu que você ficou meio ansioso, não sei o quê. Tipo, acertou 100%. Aí você fala, porra, a gente não presta atenção nisso no dia a dia, né? E aí vai e troca postura com a pessoa, vai eu observar ele falar, né? Aí a pessoa começa a respirar e tal, você observando, né? Você de olho aberto, a pessoa pode ficar de olho aberto ou fechado. Normalmente ela fecha o olho para relaxar. E aí passa um tempo, vai e eu começo a falar. No começo você sentiu assim, 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 eu vi que você foi ficando assim. Ele falou, foi isso mesmo. Aí volta pro grupo, todo mundo em aberto, cada um contando uma experiência mais forte que o outro começou a chorar e começou a falar e ficando impressionado com a experiência. Todo mundo teve a experiência de acertar o que o outro estava sentindo. Ou seja, tem um campo que no yoga a gente vai chamar de aura, né? A gente pode chamar também de um campo energético e a gente sente, né? Quando você vai em um ambiente, você sente se o ambiente está pesado, você está mais alegre, você vai em um ambiente, você fica aberto, outro ambiente você fica meio lerdo. Mas então, isso é interessante, mas você acha que todo mundo é assim? Todo mundo. É uma capacidade anímica, é do ser humano. Anímico quer dizer que é nosso. Só que alguns têm mais... Uns têm mais facilidade então, de Exatamente. entender, digamos assim, ou não? Todo mundo sente, a gente não presta atenção. Exatamente. Acabei de dar o exemplo, que todo Consciência. mundo que estava ali no grupo tinha 60 pessoas, todo mundo acertou. A gente não presta atenção, a gente não tem consciência. E quando você vai trabalhando isso, obviamente, você fica mais sensível, você percebe mais, mas todo mundo sente. Então, como é que eu vejo com o paciente, né? Eu vejo a linguagem corporal, se a pessoa não está à vontade, né? Eu vejo a respiração, eu vejo a fala, se ela fala, ela está acelerada, se ela fala alguma coisa, tem um conteúdo emocional muito forte, quer dizer que eu preciso entrar naquilo ali, se ela fala mais tranquilo, e às vezes você sente alguma coisa, né? Entendi. Que legal, cara. É fantástico, né? Eu amo psicologia. Eu sou muito fã. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Marcelo, fala uma coisa pra mim. Como é que foi pra você esse período de pandemia? Olha, foi um desafio no começo e depois eu comecei a achar muito legal.
Sim. Porque no começo acho que todo mundo ficou meio perdido, né? Então acho que eu entrei na onda de todo mundo no começo, né? Tipo, começar a ficar meio sem saber o que fazer e às vezes você começa a ficar embolado com as coisas ruins. Mas aí rapidinho eu comecei a olhar de uma forma diferente. Como eu estou em terapia, fazendo outras coisas, contato com outros grupos, o pessoal sempre ajuda, né? Então eu comecei a ver de uma forma diferente e usar de uma forma diferente. Mas no começo foi muito difícil. Claro. E aí, 2 desafios, né? Aula de yoga, primeira coisa, né? Eu sempre fui presencial, tive que começar a fazer aula de yoga online, né? O curso que eu estava fazendo, sempre foi presencial, teve que começar a fazer online. Então, tive que começar a adaptar, tanto no yoga quanto na psicologia, a trabalhar online, coisa que eu não tive contato antes. Então, no começo, eu fiquei com aquela resistência, né? Eu levava isso para terapia. E a minha psicóloga, por incrível que pareça, ela só atende online e antes da pandemia ela já estava nessa. Antes da pandemia ela só trabalhava online. Eu não tive contato com isso, comecei a ter depois. E ela falou, olha, você precisa parar de resistir a isso, né? A vida agora vai ser assim, o trabalho cada vez mais sendo inclinado para esse lado, precisa acostumar e se abrir com isso. Sim. Então a terapia me ajudou muito a me abrir para esse lado e consequentemente eu fui experimentando, eu fui vendo que funciona. Sim. Comecei a fazer aula de yoga online, adaptei, comecei a estudar online, adaptei, comecei a atender online, adaptei. Então eu fui vendo que o negócio funciona, né? Tanto que o meu relato que eu fiz aqui agora do grupo foi uma aula online. Não estava presencial. E aí, uma coisa que eu achei muito legal, começa a ampliar muito, né, as possibilidades de, por exemplo, você encontrar um profissional que você gosta e ele te atender em uma cidade diferente, às vezes você precisa viajar, você pode continuar tendo contato com ele. Então eu vejo que abriu muito o campo de facilitar para o ser humano o acesso ao que ele quiser. Claro. E eu acabei achando isso muito positivo. E isso meio que ficou, meio que mudou totalmente, né, no trabalho de todo mundo, não só nessas áreas. E assim, eu acho muito interessante porque como nós cursamos juntos, a gente não teve essa modalidade de ensino, né? Tipo assim, vai lá, atende online pro paciente. A gente não teve isso. Então, o que eu mais senti no começo ali do atendimento online é aquela preocupação, poxa, como é que vai ficar essa troca energética entre eu e meu paciente, a transferência que a gente fala, né? Como é que vai ficar essa questão da transferência? Mas você mesmo já falou aí que a transferência ela ocorre independente disso. Não local, exatamente, né? E é isso que é interessante a gente imaginar. É isso que é interessante a gente entender. Que a psicologia, a yoga, todas as vertentes de estudo que buscam compreender o ser como um todo, elas são ligadas por um fio... Nos conecta a todos. Exatamente, estamos todos universal, né? Exatamente. Eles vão falar justamente isso, né? Estamos todos conectados, interligados. Sim. Existe alguma teoria que você conhece sobre essa questão de todos estarmos interligados, a não ser o inconsciente coletivo de Jung? Esse aí não vale. Tem o inconsciente coletivo de Jung, que vai falar justamente isso, né? De uma psique em comum. Claro. Tem o campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Ele vai falar sobre campos morfogenéticos. Tem o Amit Goswami, que é um físico bem famoso, que ficou conhecido no Quem Somos Nós. Ele vai falar muito... Esse negócio é muito louco, né? Eu adoro Quem Somos Nós. Ele vai falar em uma linguagem física, né? Que é a física quântica. O Jung também chegou a ter amigos que eram dessa área e ele tem livro que toca nesse assunto, né? Então, o que ele vai falar, né? Na fala do Amit Goswami, falando da física quântica, né? Ele vai chamar de vácuo quântico, como se fosse um mar de energia que nos conecta a todos. Se eu coloco um microscópio na mesa, seja na garrafa, em você, na bolacha, começa a diminuir e ver, né, as subpartículas, né, moléculas, átomos, e vai diminuindo. Sim. Até chegar num mar de energia que eles vão denominar vácuo quântico, que seria essa algo que troca, nos conecta a todos, ou seja, tudo... Essa troca energética infinita, né? Então,
como se tudo viesse, né, de um mar de energia e isso, em essência, conectasse a todos nós. Uma outra forma de falar isso é, aqui o material, a energia é muito densa e quando você vai aprofundando ela é mais sutil. É uma outra forma de falar isso. Então, vai sutilizando, no mais profundo está tudo conectado. Cara, fantástico. Muito bom. E fala pra nós, então, quem quiser fazer yoga, como é que faz? Tem o Fala meu nós. Facebook, que é o CCL Alckmin, né? Você pode mandar mensagem lá. Tem o WhatsApp, que é 9177-4863. Você pode ir lá na aula do Campão amanhã, né, às 8 horas, que é livre. E tem a opção de fazer online, né? Quem quiser. Ah, a gente tem pode online conversar. também. Então tem grupo e tem individual. E aí tem os horários, a pessoa marca de acordo com a necessidade dela. Muito bacana. Então, ó, você aí que quer fazer yoga, não conhecia, aproveite para conhecer mais, então. Tem o contato do Marcelo aí na descrição a do gente vai vídeo. deixar disponível. Tá disponibilizado o Instagram dele. Uhum. Então entra lá, segue ele e vai fazer yoga, vai dar uma acalmada na sua vida aí. Cara, vai. A yoga, ela realmente, ela muda a perspectiva da pessoa sobre esse ser que está no universo. Tem uma pergunta Somos aqui nós. pra gente A encerrar. psicoterapia também, né? Quem quiser. Ó, tem uma pergunta aqui pra gente Exatamente, é encerrar. importante também divulgar esse trabalho, né, cara? A Yara Salles. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre essa consciência coletiva? Jesus. Manda bala, Marcelo. Vamos lá. Vou deixar essa aí que você... O Freud começou a estudar, né, o inconsciente, coisa que antes não era falado, foi uma grande quebra de paradigma na sociedade. Tem muitos conteúdos, né, profundos ali que a gente não tem noção. Só que a gente não sabe exatamente o que é que tem nesse inconsciente. Ele começou a pesquisar sobre isso. Eu posso afirmar hoje que alguma área do ser humano sabe tudo do ser humano? De jeito nenhum. Seria loucura. A gente não sabe. Inclusive a psicologia não sabe tudo da psique. Então tem muito a se descobrir ainda. Então o Freud iniciou esse estudo do inconsciente. E aí ele, né, criou essa cartografia. Outros foram criando outra cartografia. E o Jung criou o que ele chamou de inconsciente coletivo. Então, consciente pessoal é só meu. Inconsciente coletivo está interligado, um conjunto com todo mundo. Por que ele percebeu isso? Ele estudava muitos sonhos com os pacientes e estudava cultura, mitologia. É um tema da psicologia junguiana, mitologia analítica. Começa a estudar mitologia de todas as culturas. E ele começou a ver que tanto nos sonhos quanto nos estudos das mitologias, das tradições, filosofias, os livros sagrados, etc., tinham símbolos que eram comum, que remetiam à mesma coisa que ele chamou de arquétipo. Exato. Então, ele começou a ver que tem alguma coisa em comum em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa, paciente com sonho, que às vezes falava de uma coisa que é de outra cultura, que nem é da vida dele, aparecia no sonho, ou seja, ele pega a coisa que não é da psique dele, pegou de algum lugar. Então, ele vai chamar de símbolos que são coletivos, né, algo que é universal, e vai chamar de pessoal, o subjetivo, aquilo que é meu. Uhum. Por isso que o trabalho com sonhos é difícil, porque eu não posso pegar alguma coisa que é assim, generalizado. Tem que ser algo subjetivo. O que significa isso para você? No entanto, existe também o conhecimento do universal do que é algum símbolo. Uhum. Exatamente. Ô Yara, só para ilustrar bem a sua resposta, o Jung, ele trabalhou especificamente com um paciente que ele nasceu numa instituição psiquiátrica e ele viveu lá durante toda a vida. E aí o Jung, quando ele chega para conversar com esse paciente, ele traz o sonho e ele traz uma representação gráfica desse sonho, ou seja, um desenho, né, desse sonho que ele teve. E era uma representação clara de um hieróglifo, que é a linguagem egípcia, né? E aí o Jung começa a se questionar, como é que um paciente que nasceu aqui no hospital psiquiátrico, nunca saiu daqui, sempre foi tratado aqui dentro, pode ter contato com outras culturas, como por exemplo a cultura egípcia do hieróglifo. E aí ele vem e começa a desenvolver essa teoria. Ele já tinha um pensamento sobre isso e a partir daí ele vai
né, ilustrando mais, cada vez mais o inconsciente coletivo. Essa massa compartilhada de culturas, de ideias, enfim, arquétipos. Bacana, cara. Muito legal. É lindo Jung. Gente, estudem Jung. Jung é foda. Bom, Yara, espero ter respondido aí sua pergunta. Acho que não tem mais nenhuma aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Então, muito obrigado aí a todo mundo que ficou com a gente até agora. É isso aí. Marcelo, obrigado pela presença gratidão. aí. Foi muito Cara, legal. foi Foi muito fantástico. bacana mesmo. E aí, bora marcar um bate-papo entre ele e o Paulo, né, cara? Pô, Fazendo um convite Fenomenal. aqui ao vivo para que você Fenomenal. logo menos volte aí com o nosso arqueólogo, Pode ser. Paulo. para fazer um bate-papo. Fazer um legal bate-papo interessante aí. aí. Isso aí. Beleza? Gratidão. Gente, então muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal ainda, Se inscreva. se inscreva, por favor, ajuda bastante a gente a divulgar. Muito. Tá? Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com todo mundo. E segunda-feira nós estamos de volta. Então é isso? aí. Exatamente. Surpresinha especial, hein? Segunda-feira. Os ferinhas. Ah, é mesmo. Segunda-feira temos os ferinhas aí, vai ser bem bacana. Vai ser bem legal, Vai cara. ser bem legal o bate-papo. Então, ó, você que é pai e mãe, não perca essa live de segunda-feira Ó, que vai ser imperdível. muito bacana. Tá bom? Marcelão, valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais bom final de semana para Marcelo. todo mundo aí. Muito obrigado, viu, cara. Valeu. 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 Até mais.